Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Como prometido, eu vou resolver aqui com vocês algumas questões do último Enem, né, que ocorreu nesse domingo aqui, no momento que eu gravo esse vídeo, né? Domingo, deixa eu só ver aqui, cerca de 8 horas da noite. Bom, seguinte pessoal, antes de resolver, né, como a gente já está acostumado aqui, essa já é a nossa terceira parte, né? Eu já resolvi já a prova do Enem 22 e 23 com vocês também. Tá passando o card aí em cima, em algum momento do vídeo. Então, como é de praxe, né, eu vou fazer aqui um apanhado geral da prova. A prova em si foi como ela está ocorrendo, né, nos últimos tempos. Ela está num nível, né, de cobrança totalmente aceitável. Questões, na sua grande maioria, bastante simples. Os enunciados não são até, de certa forma, muito longos, né? Teve uma outra questão, mas no geral foi uma prova sem muitas surpresas, tá? Para quem acompanha aqui o canal, né, a gente tem uma maratona, várias playlists com questões divididas por assunto, né? Então, para quem acompanhou o canal, teve, né, uma certa bagagem na hora de resolver a prova hoje à tarde. Bom, aqui pessoal, as questões, né? No caso aqui, eu atentei para a questão, para a parte de estatística, né? Estatística teve 3 questões, né? Foi um assunto muito cobrado e nos últimos tempos, né? Na parte da prova geral, é um assunto que vem sendo bastante cobrado. Inclusive, eu tinha falado isso já nos vídeos passados. Bom, eu vou fazer aqui, pessoal, um pouco caótico, tá? As questões aqui um pouco fora de ordem, mas eu vou resolver aqui algumas delas. E as questões que ficarem faltando, né, pessoal? Eu vou complementando isso com vídeos soltos, tá? E esse vídeo aqui vai ficar um pouco longo, né? Então, preparem-se, tá? Bom, a questão aqui, essa 136, diz o seguinte. Tem esse dedão aqui, tá, galera? Se foi do do arquivo aqui, assim que veio aqui no Zap aqui, que eu peguei, tá? E pelo visto foi, o dedão vai ficar famoso aí, porque apareceu praticamente todos os compartilhamentos. Uma questão aqui diz o seguinte: contratos de vários serviços disponíveis na internet apresentam uma quantidade excessiva de informações. Isso faz com que o tempo necessário para a leitura desses contratos possa ser longo. Esse quadro aqui apresenta uma amostra do tempo considerado necessário para a leitura completa do contrato de alguns serviços digitais. Então aqui a gente tem, só contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 serviços, né? E para cada tipo de serviço tem um contrato e o tempo, né, necessário para a leitura completa desse contrato. Então, o tipo de serviço A exige de você 36 minutos de leitura, o B 17 minutos e assim vai, tá? É o seguinte, o tempo médio em minuto necessário para a leitura completa de um contrato de serviço dentre os listados no quadro é com a casa decimal aproximadamente. Bom, então aqui, pessoal, é pura e simplesmente uma média, tá? Então, vou fazer aqui embaixo, aqui no lado, no caso. Então, eu vou somar 36 mais 17 mais 27 mais 13, 3 vezes, né? 2, 3. Tudo isso daqui, né, dividido, é uma média simples, tá, pessoal? Então, aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 quantidades, então eu vou somar e dividir isso aqui por 6, né? Essa soma aqui eu já tinha feito, isso aqui vai dar cerca de 119, tá? Dividido para 6, logo isso aqui vai ser 19,8, seria o item C. Essa 162, pessoal, também outra de estatística, né? Diz o seguinte:
A umidade relativa do ar é um dos indicadores utilizados na meteorologia para fazer previsões sobre o clima. O quadro apresenta as médias mensais em porcentagem da umidade relativa do ar em um período de 6 meses consecutivos. Então, aqui está os meses, né? São 6. E a média mensal da umidade relativa do ar em porcentagem. Nessa cidade, a mediana desses dados foi... Bom, então vamos lá. Mediana, tá, galera? Então, a primeira coisa, eu vou colocar isso em ordem, tá? Começando do menor até o maior. Então, o menor aqui é 46, então fica 46 aqui. Depois 54, 60, né? 64 aparece duas vezes. E por fim o 66. Então aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. A mediana, pessoal, ela se divide em duas situações. Ou se a quantidade for um valor ímpar, ou se a quantidade for um valor par. Nesse caso aqui, como são 6 números, né? 6 é par, então isso significa que existem dois números que ficam no meio, né? No caso, os dois números que ficam no meio são esses daqui. Então é 60 e 64. E o que eu faço com eles? Eu faço a média deles dois. Então eu vou pegar 60 mais 64 e dividir isso por 2. Logo, isso aqui vai dar 124, né? Por 2. Isso aqui vai dar 62. Item E. Continuando aqui, que repetição foi um erro, a 138. O uso de aplicativos de transporte tem sido uma alternativa à população que busca preços mais competitivos para se locomover, principalmente nas grandes cidades. As formas usadas para determinar o valor cobrado por cada viagem variam de um aplicativo para outro, mas em geral o valor V a ser pago em real varia em função de... Então são três variáveis aqui que a gente tem. Tarifa base F, que é um valor fixo, o tempo T, que é em minuto, e a distância D, que é em quilômetro. Um desses aplicativos cobra R$ 2,00 de valor fixo. Vou colocar aqui, tá? F, o valor fixo, né? Que é 2, beleza? Acrescido de 26 centavos por minuto de viagem, né? Então, T, ser 0,26 e de R$ 1,40 por quilômetro rodado. 1,40. Nessas condições, a expressão que fornece o valor V a ser pago por uma viagem desse aplicativo é... Então aqui, pessoal, ele quer que você faça a montagem da fórmula, né? É uma função. Então quem vai ser o V aqui? O V, no caso, vai ser a soma de todo mundo, tá, pessoal? Então, R$ 2,00 é o fixo, né? Então, o fixo é a letra F, então fica 2F mais... Aliás, perdão, 2 apenas, né? Porque 2 é um valor fixo, então sendo um valor fixo, ele não tem variável, tá? Então é 2 só. Mais 26 por minuto, né? Então o tempo é T, então fica 0,26T. Mais R$ 1,40 por quilômetro rodado, né? Então fica 1,40 vezes D, né? A distância que você percorre multiplica por 1,40, né? Assim também como o tempo que passa, né? Você multiplica por 0,26. Então essa aqui seria a função, tá? A função aqui, cá seria a alternativa B. Finalizou. A 141, vamos lá. O gráfico apresenta o valor total de exportações e o valor total de importações ao longo de um período em bilhão de dólares. O saldo da balança comercial brasileira é dado pelo valor total de exportações menos o valor total de importações. Beleza, então a gente vai subtrair, tá? Exportações menos importações aqui. Então, vamos lá. Considere que os saldos da balança comercial brasileira nos 3 meses destacados no gráfico sejam representados por esses daqui. Então, S1 é o saldo em junho. Vou colocar aqui. Deixa eu fazer logo, né? S1 vai ser a diferença de quem?
Aqui, pessoal, deixa eu dar um zoom aqui. Ao que parece, né, seria um valor entre 14 e 15, né? Então, vamos colocar aqui 14,5, tá? Menos, né? Menos o menor valor aqui que foi 10, né? 14,5 menos 10, então isso aqui vai me dar 4,5. Esse é o S1. O S2 é no mês de janeiro. No caso aqui, nesse caso, pessoal, é o momento em que praticamente os dois gráficos eles se encontram, né? O gráfico da importação com o da exportação. Então aqui, pessoal, a diferença é zero, tá? Não tem diferença. E o S3 seria no mês de junho, né? Seria 17,1 com 14,8, né? 17,1 menos 14,8, isso aqui vai me dar 2,3. Então, pessoal, colocando aqui, ele quer que você ordene, né, do maior para o menor. Então, o maior é S1, depois vai ser o S3 e o S2, né? S1, S3 e S2. Alternativa A. Beleza. Deixa eu ver aqui. Pronto, pessoal. Essa aqui eu acho que foi a mais fácil da prova inteira, né? Eu nem sei porque eu coloquei aqui, mas eu poderia ter colocado outra questão. Mas vamos lá. Aqui diz o seguinte. Um instituto de pesquisa constatou que nos últimos 10 anos o crescimento populacional de uma cidade foi de 135,25%. Qual é a representação decimal da taxa percentual desse crescimento populacional? Ou seja, pessoal, ele só quer que você pegue um número, né? 135,25%. O número, né, que representa isso. Bom, pessoal, 135,25% é a mesma coisa que 135,25 dividido, né, por 100. Então, como ele vai dividir por 100, então nesse caso a vírgula ela vai andar duas casas, né, duas casas aqui, então vai ficar 1,3525. Seria o item D, né? 1,3525. Acabou. Essa outra aqui. Deixa eu ver se tem mais um aqui. Não. 144. Uma professora de matemática utiliza em suas aulas uma máquina caça-números para verificar os conhecimentos de seus estudantes sobre representações de números racionais. Essa máquina tem um visor dividido em 6 compartimentos e na lateral uma alavanca. Cada estudante puxa a alavanca e espera que os compartimentos parem de girar. A partir daí, precisa responder para a professora em quais posições se encontram os números que representam a mesma quantidade. Um estudante puxou a alavanca, aguardou que os compartimentos parassem de girar e observou os números apresentados no visor. A configuração da máquina naquele instante está representada nessa imagem aqui, ó. Ficou repetido aqui, mas a imagem é essa, tá? Encontre 3 quantidades iguais. Então ele girou e parou nesses 6 compartimentos aqui. Esse estudante respondeu corretamente à professora, né, a pergunta da professora. Então ele quer saber a ordem, né? Então quais são aqui as 3 quantidades iguais? Então aqui, pessoal, matemática básica, deixa eu ver onde é que eu vou fazer. Eu vou fazer aqui no lado. Bom, vamos lá. Primeira coisa, esse 1 aqui, né? 4 elevado ao meio. Bom, pessoal, 4 elevado ao meio, a gente viu isso nas aulas de potenciação, né? Esse 1 meio aqui é a mesma coisa que raiz, né? Então vai ficar raiz de 4, que no caso é 2. Ok. O 2 agora. Você tem 4 meios, né? 4 meios assim, né? Então isso aqui é a mesma coisa, pessoal, que 4 mais 1 meio.
Bom, o meio é 0,5, né? Então esse aqui vai ficar 4,5. Ainda não está igual. 3. 10 sobre 45. 10 dividido por 45, eu posso simplificar isso aqui por 5, né? Então vai me dar 2 sobre 9. 2 sobre 9 é a mesma coisa que uma dízima, isso, né? Isso aqui vai dar 0, tinha feito aqui a conta, 0,22 infinito. Ainda não está batendo igual. 4. 4. 4 é 18 quartos. 18 quartos, de novo, né? Simplifica aqui por 2, então fica 9 meios. E aí, galera, 9 meios é a mesma coisa que 4,5, né? Opa, então aqui já bateu o 2 com 4. Ótimo. Vamos ver aqui. Já dava para matar, né? Que é a B. Ó, porque o 5, pessoal, não precisa nem falar. Ó, o 5 é 4,5, né? Então aqui é 4,5, aqui também vai dar 4,5 e aqui também... Opa, esse não. Aqui vai dar 4,5, né? Então é o 2, 4 e o 5. Letra B. Fechou. Essa outra aqui é 155, né? Questão de equação, tá? Sim, pelo menos eu fiz usando a ideia de equação. Se você tiver outra ideia aí, galera que está me assistindo, pode colocar aí nos comentários. A questão aqui diz o seguinte: ao calcular a média de suas notas em 4 provas, né? Um estudante dividiu por engano a soma das notas por 5. Com isso, a média obtida foi uma unidade menor do que deveria ser, caso fosse calculada corretamente. O valor correto da média é... Então a gente tem a seguinte situação, pessoal. Ele soma das 4 notas, dividiu isso, como é uma média simples, né? Dividiu isso por 4. Quando a gente faz isso, a gente tem uma média. Só que o que foi que ele fez? Ele fez um erro, né? Ele somou as 4 notas, até aí tudo certo. Só que quando ele vai dividir, ele não dividiu por 4, ele dividiu por 5, né? E aí o que aconteceu? A média, que eu não sei quanto é, ela perdeu uma unidade, né? Então vai ficar a média menos 1. Beleza? Então isso aqui é o seguinte, pessoal. Pegando essa primeira equação aqui, ó, fazendo meio pelos extremos, a gente vai ter que a soma, né? A soma das 4 notas é a mesma coisa que 4 vezes a média, né? Eu vou chamar de M. Aqui também, ó, a soma das 4 notas vai ser 5 vezes... Deixa eu colocar aqui, ó. 5 vezes a média menos 1. Como aqui é a soma das 4 notas, aqui também é a soma das 4 notas, então eu vou igualar esses valores aqui. Então fica 5 que multiplica m menos 1 é igual a 4m. Aqui eu multiplico dessa forma, né, distributiva. Então eu vou ter 5m menos 5 é igual a 4m. Então esse 5m repete, esse 4m vem para cá menos, igual a 5. Esse menos 5 passa positivo, né? Então 5m menos 4m fica m, logo m é igual a 5. M quer dizer o quê? A média, né? Então aqui seria o item B. Essa prova deu muito B, né? Deixa eu ver se tem mais algum aqui nessa parte. Acho que não. Beleza. Pronto. Essa aqui fechou, né? Essa página eu vou colocar aqui na próxima. Pronto. Essa próxima aqui diz o seguinte. Vamos lá.
Uma criança, utilizando um aplicativo, escreveu uma mensagem para enviar a um amigo. Essa mensagem foi escrita seguindo estas etapas. Então, a primeira etapa, ele inseriu 3 figuras, né? Carinha, né? Aí apareceu isso no visor, né? Segunda etapa, copiou o que havia inserido antes e colou ao lado. Então, eu tinha 3 carinhas, agora a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 carinhas, né? Terceira etapa, copiou o que tinha no visor na segunda etapa e colou. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, né? Isso aqui tá parecendo o quê, pessoal? Uma sequência, né? Famosa PA ou PG? PG, né? Vou já dizer por quê. A criança seguiu copiando e colando em cada etapa o que tinha no visor na etapa imediatamente anterior, até concluir a 20ª etapa. Em seguida, enviou a mensagem. Qual foi o total de figuras contidas na mensagem enviada? O que são APG, pessoal? A gente tem assim, ó, 3, pula para 6, pula para 12. Ou seja, a gente está multiplicando aqui, né? Quem seria a razão? Seria 2, né? Eu estou multiplicando por 2 aqui. Quem seria o A1? O primeiro termo. O A1 seria 3. São quantos termos? Ele quer o 20º, né? Então N é 20. Eu vou descobrir o A20. Bom, A20 é o primeiro cara, vezes a razão, elevado a quanto? Eu estou na casa 1 e eu quero chegar no 20. Então, nesse caso, você vai dar quantos passos? Você vai dar 19 passos. Então, fica A20. O A1 é 3, então fica 3, aqui multiplica a razão, que é 2, elevado a 19. Acabou, né? Porque nem precisa resolver esse troço aqui, ó. É 3 vezes 2 é 19. Item A. Deixa eu ver aqui. Essa questão também está muito simples, galera. O estado do Maracanã passou por algumas modificações estruturais para a realização da Copa do Mundo em 2014, como, por exemplo, as dimensões do campo, que é um retângulo. Para se adaptar aos padrões da FIFA, as dimensões do campo foram reduzidas, né, de 110,75. Esse era o campo, né? Vou colocar aqui. Então, a gente tinha isso. 110 por 75. E aí o campo teve que reduzir. Vamos supor que reduziu aqui, tá? Só no olho aqui, pessoal. Tá nada certo aqui. Então, ficou um pouquinho menor, né? 105 por 68. Em quantos metros quadrados a área do campo foi reduzida? Então, o que é que eu tenho que fazer, pessoal? São 2 retângulos, né? Geometria plana aqui. Eu vou fazer a área, né? Como é que eu faço a área de um retângulo? Pego a base vezes a altura, né? Então, a área 1, 110 vezes 75, né? Fiz essa conta aqui. Fiz 8.250, né? Metros quadrados. Área 2, 105 por 68, né? Vai dar 7.140 metros quadrados. Então, o que é que eu tenho que fazer aqui com isso? Pego A1 menos o A2. Então, isso aqui vai me dar 1.110, né? Metros quadrados. Item D. Fechou. Pronto. Essa aqui também, pessoal. O texto tenta, né, a todo custo complicar. Mas não é tão complexo assim não. Vamos lá.
Uma tubulação despeja sempre o mesmo volume de água por unidade de tempo em uma caixa d'água, o que significa dizer que a vazão da água nessa tubulação é constante. Na junção dessa tubulação com a caixa d'água está instalada uma membrana de filtragem, cujo objetivo é filtrar eventuais impurezas presentes na água, combinado a um bom fluxo de água. O fluxo, né, Φ, de água através da superfície da membrana é diretamente proporcional à vazão de água na tubulação. Essa vazão é medida em mililitro por segundo, né? E inversamente proporcional à área da superfície, que é medida em centímetro quadrado. Qual é a unidade de medida adequada para descrever o fluxo Φ de água que atravessa a superfície da membrana? Pessoal, essa questão é muito parecida com o que a gente fez essa semana, né, no especial do Enem. Matemática básica, eu acho que era a questão lá na playlist, está marcada como Matemática Básica 28, né? Enem 28. Pessoal, é o seguinte. Vamos lá. Olha só como é fácil. O fluxo, pessoal, né? Letra Φ aqui. Meu Φ aqui ficou bem feio, né? Seguinte, vou colocar assim, tá? Vai ser o seguinte. Diretamente proporcional à vazão da água. Então, a vazão. Isso aqui vai ser igual a vazão. E inversamente proporcional à área. Então, inversamente, eu vou dividir isso pela área. Pronto. Em outras palavras, o fluxo é a vazão dividido pela área. Beleza? A vazão é medida em mililitros por segundo. Então, é ml por segundo, dividido pela área. A área é centímetro quadrado. Pessoal, o que a gente faz aqui? A gente tem duas frações, né? Aqui é uma fração, aqui embaixo não tem ninguém, eu boto 1, é outra fração, né? Então, pessoal, matemática básica. Repete a primeira vezes o inverso, né? Então fica 1 sobre centímetro quadrado. Aí já mata, né, a questão, porque eu não posso fazer mais nada aqui, eu não sei multiplicar. ml vezes 1 ml sobre S vezes centímetro quadrado. Pronto, seria o item C, né? Não coloquei aqui o E, acho que eu cortei, acabei cortando, né? Mas nem precisava. ml sobre S vezes centímetro quadrado. No caso é o item C mesmo. Deixa eu ver se tem mais aqui. Vamos lá. Essa aqui é boa. Pronto, essas três últimas. A terceira nem tanto, essa última aqui nem tanto. Mas essas duas aqui são as questões aqui mais interessantes, talvez, dessa bateria aqui que eu trouxe, tá? Uma indústria faz uma parceria com uma distribuidora de sucos para lançar no mercado 2 tipos de embalagens. Para a fabricação dessas embalagens, a indústria dispõe de folhas de alumínio retangulares, de dimensões 10 por 20. Cada uma dessas folhas é utilizada para formar a superfície lateral da embalagem, em formato de cilindro, que posteriormente recebe fundo e tampas circulares. A figura ilustra, dependendo de qual das duas extensões será utilizada como altura, né? Então eu posso pegar dois tipos de embalagem, né? Uma com altura de 20 centímetros e outra com altura de 10 centímetros, né? São retângulos, né? Óbvio. A gente viu isso nas aulas de cilindro, né? Para formar um cilindro, eu pego um retângulo, beleza? Então, dentre essas duas embalagens, a de maior capacidade vai apresentar volume igual a quanto? Bom, então aqui, pessoal, a primeira coisa que eu tenho que fazer é achar o raio, né? E aí, para achar o raio, pessoal, lembrando, aqui eu tenho um retângulo, e aí virou essa figurinha aqui, né? E aí, pessoal, essa figura, se você for prestar atenção, a base é circular, né? Então, se a base é circular, para encontrar o raio, eu vou ter que calcular o comprimento, né? A fórmula do comprimento é 2πr. Então, fica 2πr igual,
Eu vou utilizar aqui o primeiro, né? Então, no caso aqui vai ser a base aqui, ó, 10, né? 10 aqui. Então vai ficar baixo, então... Opa, aqui ficou feio. 10. Eu vou isolar o R, então o 2π vai passar dividindo, né? E aí, pessoal, eu vou simplificar aqui por 2. Então, quem é o raio aqui? Vai ficar 5 sobre π. Esse é o meu raio. Vamos agora calcular o volume, né? Vou chamar de V1. A figura é um cilindro, galera. O volume é a base, que é um círculo, então fica πr ao quadrado, que multiplica a altura. Então, V1 vai ficar o quê? Vai ficar π vezes o raio, que é 5 sobre π ao quadrado, que multiplica a altura. No caso, a altura aqui, pessoal, se eu utilizei esse, né? A altura vai ser 20. Né? Então, V1 vai ser π, que multiplica... Coloca isso aqui ao quadrado, né? Então fica 25 sobre π ao quadrado, que multiplica 20. Aqui, pessoal, posso cortar os iguais, que são os π's, né? Corta esse e aqui vai sobrar 1 ainda, né? 25 vezes 20 aqui vai dar 500, né? Sobre π. O mais afoito, né? Já ia marcar a letra E. Mas calma aí. Ainda tem um outro cilindro. O V2. Então, mesma ideia. Encontro o raio. Nesse caso agora, eu vou usar esse aqui como a base, né? 20. Então fica 20 aqui. Então o raio vai ser 20 sobre 2π. Simplifica por 2. Então eu vou ter aqui 10 sobre π. Esse é o meu raio. Faz o volume agora, né? V2. Figura é a mesma, então a fórmula é a mesma. Então fica π. O raio é 10 sobre π ao quadrado, que multiplica a altura. A altura agora, galera, vai ser 10, né? Então V2 vai ficar π. 10 ao quadrado é 100 sobre π ao quadrado, que multiplica 10. Corto o π. Então eu vou ter 100 vezes 10, que é 1000, né? Sobre π. E aí, galera, qual dos dois é maior? O V1 ou o V2? É o V2, né? Então seria a letra D. E agora acabou. Essa outra, pessoal, essa aqui é bonitinha também. Uma caneca tem água fervendo, né? Ela é retirada de um forno de micro-ondas. A temperatura T em graus Celsius da caneca em função do tempo em minuto pode ser modelada por essa função aí, é uma função exponencial, né? T de T é igual a mais 80 vezes B elevado a T. Representada por esse gráfico aqui. Os valores de A e B são... vamos lá, então. Vou pegar aqui a fórmula primeiro, né? Então, T de T é igual a A mais 80, que multiplica B elevado a T. Então, aqui é interpretação de gráfico, né, galera? Olha só. Quando o T for zero, T no caso o tempo, tá, galera? Que é aqui, né? Aqui é o tempo, a reta x é o tempo, e essa outra reta y, né, seria a temperatura, tá? Então, quando T for zero, a temperatura aqui vai ser 100. Então, substituir aqui, ó, tempo zero, temperatura 100. Substitui aqui, então, A mais 80, B elevado a zero. Isso aqui vai ser igual a 100. Só que é o seguinte, pessoal, B elevado a zero, qualquer coisa elevada a zero é 1.
Então vai ficar 1 vezes 80, né? Que é 80. Vai ficar mais 80 igual a 100. 80 passa menos, então eu vou ter 100 menos 80. Isso vai dar 20. Não ajudou muito, né, pessoal? Porque A, C, D e E, tudo 20. É o jeito de achar o B mesmo, né? Aí achar o B, eu vou utilizar a outra ideia aqui, ó. T for 20. T for 20, o que é que vai acontecer com a temperatura, né, galera? O T for 20, a temperatura vai ficar 40. Então vai ficar assim, ó. A mais 80, B elevado a 20, é igual a 40. Só que o A a gente já achou, o A é 20, né? Então fica 20 mais 80, B elevado a 20, igual a 40. Passo o 20 para lá, então fica 80, que multiplica B elevado a 20. 40 menos 20, né, pessoal? Vou colocar logo o 20, né? O que eu faço com esse 80 aqui? Ele passa dividindo. 20 por 80. Corto 0. Simplifica por 2. Então eu vou ter aqui, ó, B elevado a 20. 2 por 2 é 1. 8 por 2 é 4. O que é que eu faço com esse 20 aqui, galera? Potência passa raiz, né? Então vai ficar raiz de 20. Raiz vigésima de 1/4, né? Eu posso ajeitar isso aqui, pessoal. A gente já aprendeu lá nas aulas de potência, né? Que a raiz vira fração, né? Então fica 1/4 elevado a 1 sobre 20. Posso ajeitar mais. 1/4, pessoal, é a mesma coisa que 1/2, né? Ao quadrado, né? Quadrado assim, que multiplica 1 sobre 20, né? Beleza? Pronto, esse passo aqui, pessoal, eu acredito que deva ter pego muita gente, tá? Esse passo aqui, daqui para cá, assim, a questão inteira, né? Ela exigia um pouco de cuidado, mas essa parte aqui exigiria um grau considerado de atenção, tá? 1/4 é 1/2 ao quadrado. E aí, pessoal, isso aqui é a mesma coisa que 1/2. Esse 2 com esse 20 aqui eu posso simplificar, então vai ficar 1/2 elevado a 1/10. Só que 1/2, pessoal, é a mesma coisa que 0,5, né? Elevado a 1/10. Então esse aqui seria o B. Deixa eu ver aqui, ó. Então o B é isso. O A é 20, então seria a alternativa C. Essa aqui é uma questão bem interessante. E a última aqui dessa bateria, pessoal, é essa. Uma doceira vende e entrega em seu bairro porções de 100 gramas de docinhos de aniversário. Atualmente, a taxa única de entrega é de R$10 e o valor cobrado por uma porção é 25. Por uma estratégia de vendas, a partir da próxima semana, a taxa única de entrega será de R$15 e um novo valor vai ser cobrado por uma porção, de maneira que o valor total a ser pago por um cliente na compra de 5 porções permaneça o mesmo. A partir da próxima semana, qual será o novo valor cobrado em real por uma porção? Então vamos lá. Vou tentar fazer isso aqui. Seguinte, né? Quem me conhece já dos outros vídeos sabe que eu gosto de falar aquela velha história, né? Vamos pegar o que está escrito no português e colocar isso em símbolo, tá? Então a gente tem dois momentos aqui. A gente tem o momento do antes e depois. Antes, pessoal, era o seguinte: cobrava
a taxa era de R$10 e adicionava, né? E o valor cobrado por uma porção de 25, né? É o seguinte, pessoal, o cliente ele vai comprar 5 porções, então nesse caso eu multiplico isso aqui por 5. Então aqui a gente vai ter 10, 125, né? Aqui, então isso aqui vai dar R$135. Isso era antes. Depois, o que é que vai acontecer agora? Deixa eu ver aqui. Agora, pessoal, a taxa vai ser de R$15. E ele quer calcular um valor novo, né? O valor total, um novo valor que vai ser cobrado por uma porção. Lembrando, no caso aqui o pessoal compra 5 porções, né? Então eu não sei que valor é esse, eu vou chamar de X, né? Então nesse caso vai ficar 5x. Isso é o depois. Ele quer, pessoal, que o valor, né, permaneça o mesmo, né? Então nesse caso eu vou igualar. 15 mais 5x é igual a 135. Pronto. Essa era a parte difícil. Chegar aqui. Agora, 15 passa para lá, então fica 5x. 135 menos 15. Isso dá 120, né? Então, x é igual a 120 por 5, né? Isso aqui, no caso, vai dar 24. R$24. Item C. Pronto, pessoal. Era essa a minha contribuição aqui. Pequena contribuição, tá, pessoal? Pro dia de Enem de hoje. Eu vou fazer, sim, outras questões dessa prova, tá, galera? Isso aqui é a parte segunda bateria. Primeira bateria aqui. Pronto, aqui também. E já sabem, né, pessoal? Dúvidas, entre em contato. Obrigado aí. Até a próxima.